Olá, meu caro professor, seja muito bem-vindo aqui a este vídeo. Neste vídeo eu quero lhe dar uma dica sobre como aumentar o controle no Google Meet, aumentar o nível de controle no Google Meet utilizando duas janelas. Veja só esse problema que acontece no Google Meet, acompanhe só. Imagine que você está no Google Meet e pretende começar a sua apresentação de teleaula. De repente você está vendo essa janela e aí você simplesmente decide compartilhar os seus slides. Então eu tenho os slides aqui já prontos. Vou vir aqui na janela do Google Meet, vou clicar em apresentar agora. Apresentar o quê? Uma janela ou uma tela inteira, se for o caso. Neste caso é uma janela. Vou compartilhar a janela do meu PowerPoint. Compartilhei minha janela. Ao fazer isso, o Google Meet ele está começando a compartilhar a janela e aí quando eu clico na apresentação que estou compartilhando, eu não consigo ver os demais participantes que estão em sala de aula. Eu tenho uma dificuldade de enxergar os participantes em sala de aula. Se eu buscar a opção alterar layout, eu posso tentar colocar um mosaico, por exemplo, talvez fique mais complicado de enxergar onde está a minha apresentação, onde estão os alunos. Se eu clicar alterar layout de novo, colocar destaque, talvez eu não consiga ver o que de fato estou fazendo, o que estou compartilhando. A janela parece para mim confusa. Se eu clicar alterar layout novamente e clicar barra lateral, ainda não consigo ver a minha apresentação a não ser que eu clique nela. Como resolver esse problema e fazer com que você tenha uma aula em que você consiga mostrar os seus slides, o seu conteúdo para os alunos e ver ao mesmo tempo os seus alunos e ver aqueles que estão com a webcam ligada, com aqueles que estão com o microfone ligado. Muito bem, como então resolver esse problema e aumentar de fato o nível de controle no Google Meet? A dica aqui é essa, veja só. Então nós temos aqui a seguinte opção. Minha dica que eu dou a você: acesse a reunião com duas contas e duas janelas. Isso vai fazer com que você aumente o controle na sua sala de aula. Ao fazer isso, você vai utilizar uma das janelas para visualizar tudo o que está acontecendo em sala de aula, para visualizar quem está com a webcam ligada, quais são os compartilhamentos de tela que estão sendo feitos. E você vai utilizar uma segunda janela simplesmente para compartilhar conteúdos dentro da mesma sala de aula. Então a ideia aqui é acessar a sala de reunião com duas contas e duas janelas. Detalhe, a mesma sala de reunião, acessar a mesma sala de reunião, isto é, acessar duas vezes de maneira simultânea a mesma sala de reunião. Então a dica é: com uma janela normal, abra uma janela normal, entre na reunião com uma das suas contas que você tenha do Google e clique em participar agora. Entre na reunião normalmente. Já na segunda janela, a dica é: abra uma janela anônima, pois isso vai fazer com que você tenha uma nova instância do navegador, entre com o mesmo link da reunião, só que desta vez utilizando uma outra conta, uma segunda conta que você tenha acesso. Se você não tiver, você pode criar uma conta do Google para utilizar com essa finalidade e clicar para acessar através do botão apresentar. Com isso você vai entrar na sala de reunião para apresentar os slides. Com a primeira tela você acompanha tudo o que está acontecendo dentro da sala de aula. Você visualiza ao mesmo tempo os slides, os alunos, as webcams, etc. Com a segunda tela, você utiliza ela apenas para compartilhar conteúdos para a sua sala de aula, compartilhar telas, compartilhar slides. Isso facilita o controle em relação ao Google Meet. Então a dica aqui é essa. Muito bem, eu já deixei pronto na minha tela as duas janelas que eu mencionei a você. Então eu tenho uma janela aqui normal do Google, que eu entrei no meu Google Meet, tá? Eu estou na tela de entrada, na verdade, no meu Google Meet aqui. Eu tenho duas opções: participar agora ou apresentar. Então minha janela 1 ou minha janela normal está aqui, ok. E com uma outra conta eu entrei através de uma janela anônima aqui do meu Google. Entrei também no meu Google Meet no mesmo link. Então repare que o link aqui da reunião é o mesmo nas duas janelas. A diferença é que eu estou com uma conta numa janela, estou com a outra conta na outra janela. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é tentar aumentar o nível de controle durante uma apresentação da minha sala. Então eu vou usar uma janela para simplesmente
compartilhar uma apresentação e a outra janela para visualizar todos os participantes de uma maneira mais tranquila, ok? Então nós temos aqui as duas janelas. Só uma dica, né? Caso você queira abrir aqui a janela anônima, basta você procurar os 3 pontinhos ali no Google Chrome e aí você vai em nova janela anônima e com isso você vai abrir a janela anônima. Quando você abre uma janela anônima, a janela anônima funciona como se fosse uma nova instância do navegador. Ele permite, nesse caso, que você consiga logar, por assim dizer, ao mesmo tempo em 2 contas, como é o caso aqui. A gente vai aqui, entrar na sala, eu vou na minha janela normal, eu vou participar agora, entrando na sala de reunião, participar agora. Ok, estou na sala de reunião, acabei de entrar aqui na sala, como você pode ver. Estou na minha janela normal, eu entrei normalmente na sala e na minha janela anônima eu vou clicar em apresentar. Vou entrar no modo apresentador. Cliquei em apresentar, ele vai pedir para participar, então eu volto na minha janela normal, permito que o participante entre, no caso sou eu mesmo, apesar de ser eu com outra conta. Ao fazer isso, você vai reparar que aqui haverá 2 vezes o seu nome. Isso significa que você entrou 2 vezes ou 3 vezes, caso você entre com um terceiro dispositivo, por exemplo, com outro dispositivo externo. Mas aqui eu tenho o meu nome para a primeira janela, a janela que aqui estamos, o meu nome novamente para a janela anônima e depois aqui eu deixei acessando já através do meu celular um terceiro acesso, apenas só para demonstrar que é possível entrar mais de uma vez, ok? Então eu tenho aqui na minha janela normal do Google Meet. Na minha janela de baixo, na minha janela anônima, ele já pergunta o que eu quero compartilhar. Bem, eu quero compartilhar aqui a janela da minha apresentação. Eu tenho aqui a minha apresentação de slides, já deixei pronto para realizar essa apresentação. Então eu vou vir aqui na minha janela e vou compartilhar a janela de apresentação. Compartilhando, então repare que ao fazer isso, no modo apresentador do Google Meet, você não vê o que está acontecendo na sala de aula, você apenas utiliza esses recursos somente para compartilhar conteúdos, apresentações, janelas, telas, etc. E você vai visualizar tudo o que está acontecendo na janela principal, na janela normal. Então repare que agora eu consigo visualizar ao mesmo tempo as pessoas que estão na sala e ao mesmo tempo a minha apresentação. Isso melhora o meu controle, porque se eu fizer a apresentação diretamente por aqui, diretamente pelo Google Meet, sem abrir 2 janelas, eu vou ter dificuldades de visualizar todos os participantes que estão na sala durante a minha apresentação, ok? Então com isso eu consigo ter um feedback daqueles que estão com a câmera ligada na sala de aula, quanto também dos slides que está sendo exibido. Então se alguém ligar a webcam por aqui, eu vou visualizar. Se eu clicasse em apresentar por aqui, compartilhasse uma apresentação diretamente dessa janela, eu não conseguiria ver as webcams dos participantes, não conseguiria ver minha própria webcam e veria apenas aquilo que está sendo compartilhado. Então o uso de 2 janelas facilita esse controle, facilita para que você use uma janela anônima do navegador para apenas compartilhar conteúdos e a outra janela para fazer um controle mais incisivo do que está acontecendo em sala de aula. E os slides, como estão sendo compartilhados, podem ser trabalhados normalmente aqui dentro do PowerPoint. Você consegue ter um feedback mais instantâneo do que está acontecendo em sala de aula. Então, eu queria deixar para você essa dica para aumentar o controle do Google Meet em sala de aula. Então, é interessante utilizar 2 janelas para compartilhar conteúdos. Isso melhora a comunicação, melhora para você saber o que está acontecendo de fato em sala de aula, quem está com a webcam ligada, quem não está, ao invés de você ficar procurando, por exemplo, aqui no menu pessoas, procurando quem está com o microfone e a webcam ligado. Você conseguiria ver já diretamente na tela quem está com a webcam ligada e fazer o controle sobre esses alunos, ok? Então queria agradecer a você por me acompanhar aqui neste vídeo, espero que essa dica ajude a você nas suas teleaulas. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!